No vasto teatro do nosso sistema solar, 4 gigantes gasosos emergem como protagonistas imponentes: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Cada um desses planetas é um mundo vasto e intrigante, formado de maneira única e essencial para a estabilidade e evolução do nosso cosmos. A formação desses gigantes começou nos primórdios do Sistema Solar, há bilhões de anos, quando densos núcleos de gelo e rocha se formaram nos confins empoeirados do disco protoplanetário. À medida que esses núcleos cresceram, sua massa atraiu uma vasta quantidade de hidrogênio e hélio, os gases mais abundantes do universo. Esse processo de acumulação gasosa foi acelerado pela gravidade massiva dos núcleos, transformando-os rapidamente em esferas gigantes envoltas por atmosferas densas. Júpiter, o mais massivo dos gigantes, age como um guardião cósmico, exercendo uma influência gravitacional crucial sobre o Sistema Solar. Sua massa colossal não apenas moldou a distribuição de asteroides e cometas, mas também protegeu os planetas internos, como a Terra, ao desviar muitos corpos celestes potencialmente perigosos que poderiam ter colidido conosco. Saturno, famoso por seus anéis deslumbrantes, não é apenas um espetáculo visual. Ele desempenha um papel fundamental na dinâmica orbital do Sistema Solar, ajudando a manter a estabilidade dos planetas exteriores e influenciando as órbitas de luas como Titã e Encélado, que são mundos completos por si só. Urano e Netuno, os gigantes gelados, situam-se nos confins do Sistema Solar. Sua composição peculiar de gelo e gases voláteis oferece um vislumbre das condições extremas que existem nas regiões mais distantes da nossa vizinhança planetária. Urano, com seu eixo de rotação incomum, e Netuno, com seus ventos furiosos e atmosfera dinâmica, são laboratórios naturais para estudar a física planetária em condições extremas. Coletivamente, esses gigantes gasosos não são apenas testemunhas da história cósmica, mas também agentes ativos na modelagem contínua do Sistema Solar. Suas interações gravitacionais complexas e suas características únicas fornecem insights cruciais sobre a formação planetária e a evolução dos sistemas estelares em geral. Por isso, no vídeo de hoje, faremos uma visita a cada um desses mundos gigantes, com o objetivo de, quem sabe, resolver alguns de seus mistérios. Meu nome é Pedro. Se prepare para embarcar em uma viagem incrível até os gigantes gasosos do Sistema Solar. Júpiter, uma obra de arte feita de gás em constante movimento, com suas hipnotizantes nuvens, escondendo os segredos que se ocultam abaixo dessa atmosfera turbulenta, uma camada que envolve todo o planeta e obscurece a verdadeira forma caótica de Júpiter. O gigante gasoso está a cerca de 628 milhões de quilômetros de nós, e mesmo a essa distância, cuida do nosso planeta bem melhor que a gente. Por bilhões de anos, o maior planeta do Sistema Solar desviou a trajetória de asteroides perigosos que poderiam ter atingido nosso planeta, levando toda a vida por aqui à extinção. Sendo o maior planeta, Júpiter guarda muitos segredos da formação do Sistema Solar. Mas, infelizmente, enviar uma sonda para estudar esse planeta não é fácil. A distância dos gigantes gasosos e a radiação mortal tornam extremamente desafiador para uma sonda espacial orbitar ou passar por Júpiter. Até o momento, 9 espaçonaves disseram um olá para o gigante gasoso, sendo a maioria delas apenas missões de passagem. Mas não é sobre essas missões que falaremos hoje, e sim 2 das missões espaciais mais complicadas já lançadas ao espaço, com ambas sendo enviadas exclusivamente para estudar Júpiter. Uma delas
é a incrível e revolucionária sonda Juno, uma missão de 1,5 bilhão de dólares e que completou recentemente uma década no espaço. Juno foi capaz de estudar Júpiter como nunca antes. É graças a essa sonda que hoje compreendemos o funcionamento da dinâmica atmosférica joviana, a magnetosfera e até mesmo a estrutura bizarra da Grande Mancha Vermelha. No entanto, apenas uma delas mergulhou propositalmente no planeta, com a missão suicida de descobrir o que realmente acontece nas profundezas das nuvens de Júpiter, a sonda atmosférica Galileu. Em uma missão memorável, juntamente com o orbitador, a sonda atmosférica viveu literalmente 1 hora de terror. Mas antes de se esfarelar completamente, a sonda coletou dados preciosos que nos ajudam a compreender Júpiter até hoje. A sonda atmosférica e o orbitador Galileu foram lançados em 1989, com o objetivo de estudar o planeta Júpiter e suas muitas luas. A sonda atmosférica foi projetada para mergulhar na espessa atmosfera de Júpiter e coletar dados sobre suas misteriosas camadas de nuvens. Até hoje, é a única sonda projetada para entrar intencionalmente em um gigante gasoso. Incrivelmente, apesar das condições intensas de Júpiter, a sonda teve sucesso, enviando dados sem precedentes por cerca de 1 hora. Antes de ir em direção ao gigante gasoso, o primeiro corpo celeste a ser sobrevoado pela sonda foi o planeta Vênus, em 10 de fevereiro de 1990. Ali, ela ganhou um empuxo de 8.000 km por hora, em velocidade, e sobrevoou a Terra 2 vezes. A primeira em 8 de outubro de 1990, a 960 km de distância, antes de se dirigir ao asteroide 951 Gaspra, sobrevoando-o a uma distância de 1.600 km, em 29 de outubro de 1991. Voltou a sobrevoar a Terra em 8 de dezembro de 1992, a 300 km de distância, ganhando mais 3,7 km por segundo em velocidade acumulada. Continuou a órbita então em direção ao asteroide 243 Ida, que sobrevoou em 28 de agosto de 1993 a 2.410 km. Foi durante este sobrevoo que a Galileu descobriu a pequena Dactyl. Essa foi a primeira vez que o satélite de um asteroide foi observado. Após isso, finalmente ele partiu em direção a Júpiter. Após ejetar a pequena sonda atmosférica em direção ao planeta, em 13 de julho de 1995, ela entrou na órbita de Júpiter em 8 de dezembro do mesmo ano, sendo o primeiro objeto construído pelo homem a realizar tal feito. E foi no dia 7 de dezembro de 1995 que a sonda Galileu começou sua solitária descida em direção a Júpiter. A pequena sonda atravessou o vazio cósmico por cerca de 6 horas, detectando apenas o ensurdecedor silêncio do espaço, em contraste com as tempestades turbulentas que a aguardavam, assim como o silêncio antes de uma guerra. Ela entrou na atmosfera a uma velocidade incrível de mais de 170.000 km por hora, rápido o suficiente para viajar de Porto Alegre a Fortaleza em apenas 90 segundos. A sonda foi capaz de suportar um calor extremo ao colidir com as camadas superiores de Júpiter, enquanto o atrito incendiava seu resistente escudo térmico, que era feito de um composto chamado material fenólico de carbono, uma mistura de resina fenólica e carbono que é extremamente resistente a altas temperaturas. Nos primeiros minutos de descida, era esperado que o escudo dianteiro perdesse cerca de 60% de sua massa, que era de 145 quilos, e foi justamente isso que aconteceu. A onda de choque incandescente à frente da sonda era tão brilhante e quente quanto o Sol, atingindo temperaturas abrasadoras superiores a 15.000 graus Celsius. Apenas alguns minutos após o início de sua descida, o paraquedas, que também era extremamente resistente à temperatura, foi acionado,
reduzindo drasticamente sua velocidade. Com uma liga especial feita em nylon e também em resina fenólica, o paraquedas desacelerou a sonda violentamente, que passou de 170 mil para apenas 160 km por hora, experimentando uma força 350 vezes a gravidade da Terra. Nessa velocidade, a sonda Galileu já conseguia estudar a atmosfera de Júpiter e o clima local, enviando dados valiosos de volta ao orbitador, que por sua vez os transmitia à Terra. Os instrumentos da sonda mediram a temperatura, pressão, densidade e composição da atmosfera, enquanto descia por diferentes camadas. Por cerca de 1 hora, a sonda viveu acontecimentos incríveis. Testemunhou relâmpagos, tempestades e ventos ferozes, tudo isso em meio às enormes estruturas de nuvens. O ambiente que essa sonda experimentou era diferente de qualquer lugar explorado antes. Um verdadeiro mundo de caos. Após cerca de 61 minutos de queda, a sonda Galileu desapareceu e seu sinal foi perdido para sempre. Nesse ponto, ela provavelmente estava sendo incinerada e esmagada, enfrentando pressões cada vez maiores à medida que descia. Por horas, ela caiu silenciosamente nas profundezas mais escuras do gigante gasoso, até que o calor e a pressão se tornassem insuportáveis. Nesse ponto, a sonda provavelmente se fundiu e vaporizou, se tornando para sempre parte de Júpiter. Ao completar uma das maiores jornadas de todos os tempos, a sonda atmosférica Galileu contribuiu significativamente para a compreensão da complexa atmosfera de Júpiter. Quando entrou na atmosfera joviana, se descobriu, por exemplo, que ela era muito mais densa e quente do que o esperado. Além disso, Júpiter tinha apenas a metade da quantidade de hélio esperada, assim como a água, que estava presente em quantidades bem menores do que imaginavam os cientistas, enquanto argônio, criptônio e xenônio estavam presentes em quantidades bem superiores à imaginada. Para que esses elementos se formassem, Júpiter precisaria ser muito mais frio do que é hoje, sugerindo que sua órbita era bem mais distante do Sol do que é atualmente. Uma das descobertas mais surpreendentes da sonda foi a presença de tempestades de raios que superavam qualquer coisa já testemunhada na Terra. Ela registrou sinais de rádio característicos de descargas elétricas, fornecendo a primeira confirmação direta de tempestades elétricas em outro planeta. Descobriu-se também que a atmosfera era muito mais turbulenta do que o esperado, com ventos poderosos atingindo velocidades superiores a 600 km por hora, detectados nas camadas mais baixas de nuvens. A sonda encontrou evidências de partículas dentro das nuvens, provavelmente feitas por compostos orgânicos complexos. A presença dessas partículas contribui para a coloração e opacidade da magnífica aparência de Júpiter. A sonda atmosférica Galileu foi apenas uma pequena parte de uma missão que já era bem ambiciosa. Ao mergulhar no abismo deste distante mundo caótico, transmitindo dados inovadores enquanto descia, ela deixou um legado de conhecimento, descoberta e uma compreensão aprimorada de um planeta envolto em mistério. Embora o destino final da sonda fosse ser vaporizada em partículas minúsculas, alguns anos depois, outra sonda teve o mesmo destino, sua parceira original, a sonda orbital Galileu. 8 anos após liberar a sonda atmosférica, a sonda orbital também mergulhou em Júpiter, queimando completamente enquanto descia. Essa manobra foi usada principalmente para evitar qualquer contaminação acidental às luas de Júpiter. Assim como a sonda atmosférica antes dela, a sonda orbital se tornou uma pequena parte do gigante gasoso. Os dados coletados pela sonda Galileu tiveram um valor científico enorme, mas ainda existiam algumas dúvidas e lacunas sobre a dinâmica de Júpiter. E justamente por isso, 23 anos depois, era lançada outra sonda, que também fez descobertas incríveis no gigante gasoso, nos ajudando a compreender ainda mais o maior planeta do Sistema Solar.
Foi no dia 5 de agosto de 2011, em Cabo Canaveral, na Flórida, que a sonda Juno da NASA aguardava dentro de um foguete Atlas para iniciar sua jornada de 5 anos em direção a Júpiter. Juno foi especialmente projetada para estudar a origem e a evolução dos gigantes gasosos. Obviamente, em especial Júpiter. Ao mesmo tempo, ela foi feita robusta o suficiente para suportar o ambiente árduo e implacável que o planeta ofereceria. E com isso, a jornada até o 5º planeta do Sistema Solar começava. Mas assim como a sonda Galileu, a viagem até Júpiter não foi direta. Em vez disso, a nave seguiu uma trajetória bem complicada. Viajar pelo vazio do espaço não é tão simples quanto parece. A rota deve ser traçada de maneira otimizada, com o objetivo de economizar o máximo de combustível possível e desviar de possíveis detritos espaciais que possam colidir no caminho. Para isso, a Juno foi colocada em uma trajetória que a levou além da órbita de Marte. Em seguida, ela realizou manobras no espaço profundo que trouxeram a sonda de volta à Terra para um muito necessário impulso gravitacional. A sonda passou pela Terra em outubro de 2013, e esse sobrevoo impulsionou sua velocidade em mais de 3,9 km por segundo, e eventualmente a colocando em curso para Júpiter. Agora viajando a 150 mil km por hora, a Juno continuou sua longa jornada de mais de 2 anos em direção a Júpiter. Durante esse tempo, ela ficou na maior parte do trajeto em modo de proteção, que desligava todos os sistemas não essenciais. Finalmente, em janeiro de 2016, a Juno começou sua manobra final em direção a Júpiter. Durante este período, ela capturou um vídeo espetacular em time-lapse do gigante de gás. E para tornar as imagens ainda mais incríveis, também foi possível registrar suas 4 luas galileanas. O vídeo consistia em uma sequência de imagens tiradas 5 dias antes da sonda chegar a Júpiter, precisamente a 4,8 milhões de quilômetros de distância do gigante gasoso. Finalmente, em julho de 2016, após uma longa jornada de 5 anos, a Juno chegou a Júpiter. Neste ponto, essa era a sonda mais rápida já feita pela humanidade. Então, para desacelerar, ela realizou diversas manobras que eventualmente a colocaram em uma órbita elíptica ao redor do planeta. A trajetória foi projetada para manter a sonda a uma distância segura das radiações prejudiciais de Júpiter e próxima o suficiente para fazer observações precisas. Em agosto de 2016, a Juno completou sua primeira órbita ao redor de Júpiter. Ela capturou algumas das imagens mais fascinantes do planeta, incluindo uma imagem detalhada, revelando estruturas de nuvens azuladas não encontradas em nenhum outro lugar do Sistema Solar. A Juno também capturou em luz infravermelha, belas auroras no polo sul do planeta, geralmente invisíveis aos olhos humanos. Devido à sua órbita minuciosamente calculada, a sonda pode se aproximar bastante da atmosfera do planeta, às vezes viajando a apenas 5.000 quilômetros acima das camadas de nuvens. Isso permitiu que a sonda coletasse os melhores dados possíveis sobre as nuvens hipnotizantes de Júpiter. As imagens capturadas pela sonda revelaram uma tapeçaria colorida e complexa de nuvens em expansão que vagam violentamente por todo o planeta. Essas enormes nuvens mostradas nas imagens se estendem por milhares de quilômetros e são compostas principalmente por sais de amônio. A Juno também retratou o polo norte de Júpiter de uma maneira nunca vista antes. A imagem infravermelha revelou uma tempestade caótica de tamanho considerável nessa região, cercada por 8 ciclones ligeiramente menores. Cada uma dessas tempestades é grande o suficiente para engolir o Brasil inteiro. Quando falamos em Júpiter, existe uma coisa que automaticamente vem à nossa cabeça: a Grande Mancha Vermelha. Esse monstro é uma majestosa tempestade anticiclônica, localizada a 22 graus ao sul do equador de Júpiter,
sendo a maior e mais violenta tempestade do Sistema Solar. Em julho de 2017, a Juno capturou imagens de alta resolução da Grande Mancha Vermelha. Essa imagem detalhada revelou a grande tempestade em um nível de detalhes que nunca havia sido visto antes. A sonda Juno também investigou as profundezas da Grande Mancha e mostrou que ela se estende a mais de 320 quilômetros nas profundezas de Júpiter, quase 50 a 100 vezes mais profundas do que os oceanos da Terra. A sonda descobriu várias novas tempestades furiosas em todo o gigante gasoso. Além disso, ela também foi capaz de detectar diretamente o campo magnético interno de Júpiter. Essa foi uma das maiores descobertas, pois foi a primeira vez que um campo magnético interno foi detectado em qualquer planeta além da Terra. A sonda Juno também foi a responsável por descobrir que o planeta gigante tem, na verdade, mais água na atmosfera do que se imaginava. Os dados contradizem as leituras da Galileu, enviadas antes da sonda se desintegrar na descida em direção ao solo do planeta. Na época, os cientistas ficaram espantados ao descobrir que havia apenas 1/10 de água do que era esperado. Mas a Juno deu a eles um presente. Na altura da linha do Equador, cerca de 0,25% das moléculas na atmosfera joviana são de água, o que coincidiu com estudos anteriores à missão Galileu. Com os dados da sonda combinados com um mapa infravermelho feito por um telescópio aqui na Terra, a conclusão foi de que a Galileu teve azar, analisando um ponto meteorológico incomum, quente e seco, com baixíssima composição de água. Inicialmente, a Juno estava planejada para operar até 2018. Mas, considerando suas capacidades, a NASA estendeu a missão até o fim de 2025. Ou seja, a sonda saiu melhor que a encomenda. Assim, no pouco tempo que resta, espera-se que a Juno avalie algumas teorias anteriores sobre a formação do planeta. Além disso, as observações provavelmente revelarão as estruturas mais profundas do gigante de gás, incluindo dados sobre o misterioso núcleo, que até hoje é motivo de debate na comunidade científica. As missões Juno e Galileu nos permitiram ver Júpiter com muito mais detalhes. Com os dados valiosos coletados por ambas as sondas, os cientistas foram capazes de validar hipóteses que já existiam há décadas e, principalmente, fazer novas descobertas incríveis sobre o maior e um dos mais fascinantes planetas do Sistema Solar. O Sistema Solar contém trilhões de objetos, desde minúsculos meteoritos até incríveis gigantes de gás. Os gigantes gasosos possuem seu próprio sistema à parte e são acompanhados por dezenas de satélites, com Saturno liderando em termos de quantidade. Um grande número de corpos celestes de vários tamanhos e com composições químicas diferentes está constantemente dando voltas ao redor desse gigante, seguindo trajetórias bizarras e interagindo entre si. Apesar de cada uma dessas luas ter sua própria complexidade e beleza, elas não são o que torna esse gigante de gás único. Afinal, fora a Terra, esse é provavelmente o planeta mais reconhecível do Sistema Solar. Isso graças a seus incríveis conjuntos de anéis. Há mais de 400 anos, como você deve imaginar, nossa tecnologia não era muito avançada e as observações astronômicas estavam apenas engatinhando. Mas tudo mudou quando Galileu apontou seu telescópio para o céu. Em poucos anos de observação, Galileu descobriu as crateras da Lua, as manchas solares, as fases de Vênus e por aí vai. Ele também descobriu as maiores luas de Júpiter, o que provava que a Terra não era o centro do universo. Mas quando voltou seu telescópio para Saturno, se deparou com algo diferente de tudo.
algo que nunca havia sido visto antes, por nenhum ser humano. Hoje, com nossos poderosos telescópios e sondas espaciais, já descobrimos anéis em todos os planetas gigantes do Sistema Solar, e até mesmo em asteroides. Mas no início do século XVII, aquilo era surpreendente e inexplicável. Devido à baixa qualidade óptica dos seus primeiros telescópios, Galileu nem mesmo conseguiu compreender o que estava observando. Em suas primeiras observações, em 1610, ele acreditava que Saturno era um sistema triplo, composto de um corpo maior ao centro e 2 menores dos lados. Em 1612, ele percebeu que os supostos satélites de Saturno haviam sumido, simplesmente desaparecido da sua visão. Aquilo era algo muito confuso, e ficou ainda mais confuso quando a estrutura apareceu novamente no ano seguinte. Hoje sabemos que aquilo ocorreu porque em 1612 o plano dos anéis de Saturno estava alinhado com a Terra, e como eles são muito finos, não poderiam ser vistos por Galileu. O famoso astrônomo viu em Saturno algo que ninguém tinha visto antes, e acompanhou o planeta por vários anos na tentativa de entender o que observava. Mas, infelizmente, ele se foi sem compreender o que era, de fato, aquela estrutura ao redor do planeta. Foi preciso quase meio século para começarmos a entender que em torno de Saturno haviam anéis. Mas como será que eles se formaram? Há aproximadamente 100 milhões de anos atrás, uma grande lua gelada se aproximou muito de Saturno. As forças de maré extremamente poderosas do gigante gasoso a destruíram em trilhões de pequenos pedaços. Assim, obedecendo às inevitáveis leis físicas, esses pedaços se espalharam gradualmente, envolvendo o planeta em um anel principal. Milhões de anos se passaram após o momento desse evento espetacular. Desde então, parte dos fragmentos da Lua destruída foram engolidos por Saturno sem deixar vestígios. Outros destroços bombardearam as superfícies de suas múltiplas luas ou partiram das proximidades do gigante gasoso e provavelmente estão vagando no Sistema Solar até hoje. Essa é uma das hipóteses científicas mais bem fundamentadas hoje em dia, que explicam as origens e a evolução dos anéis de Saturno. Mesmo depois de centenas de anos de observações, essa imensa estrutura no espaço ainda esconde muitos segredos. Os anéis de Saturno não têm uma borda claramente definida. A largura de sua parte visível é de cerca de 280 mil quilômetros, embora existam aglomerados finíssimos de poeira e gás rarefeito além dessas fronteiras. O diâmetro dessas estruturas chega a 16 milhões de quilômetros, segundo algumas estimativas, embora não possam ser vistos da Terra devido à sua densidade extremamente baixa. Apesar das dimensões impressionantes, a massa total do sistema de anéis não é tão grande assim, sendo cerca de 2.000 vezes mais leve do que a Lua. Objetos sólidos representam apenas 3% do volume total da estrutura, sendo o restante preenchido por gás rarefeito e poeira cósmica. O disco que rodeia Saturno é dividido em vários anéis grandes, mas com um telescópio bastante poderoso, é possível ver que cada um deles é claramente composto por um grande número de círculos finos separados por lacunas estreitas. Essas lacunas se formam devido à influência gravitacional tanto do próprio planeta quanto de suas muitas luas, com algumas dessas lacunas possuindo centenas de quilômetros de largura. Mesmo que o disco de Saturno reflita várias vezes mais a luz solar do que o próprio gigante gasoso, alguns anéis são quase impossíveis de serem vistos. Por exemplo, o anel D, o mais próximo do planeta, que é composto por minúsculos cristais de gelo de água e metano congelado. Sua borda superior é estimada em 16.500 quilômetros acima da atmosfera baixa do planeta. Quanto à sua parte interna, o anel não tem uma borda claramente definida e gradualmente se funde com a atmosfera de Saturno. Ao lado dele está o anel C, mais brilhante e massivo, com aproximadamente 17.500 quilômetros de largura.
Ele é composto por objetos que podem medir até 2 metros. A parte mais brilhante e proeminente do disco está localizada mais adiante e é chamada de Anel B. Ele começa aproximadamente a 34 mil quilômetros acima da atmosfera baixa do gigante gasoso, e sua largura é de 25 mil quilômetros. A espessura da maior parte do anel não passa de 5 a 10 metros, enquanto sua parte externa forma uma borda vertical que se eleva a 2,5 km de altura, como se fossem montanhas. O anel visível mais externo de Saturno começa a 64 mil quilômetros acima da superfície do planeta. Ele tem aproximadamente 14.600 quilômetros de largura e abriga não apenas fragmentos de gelo relativamente grandes, que possuem 10 metros ou mais, mas também algumas luas, como Pan, Daphnis e outras. A existência desses objetos grandes embasa a teoria da formação dos anéis após a destruição da lua de gelo. Outra hipótese é que eles podem ter se formado depois como resultado de colisões e fusões de fragmentos menores. Além dessa parte do disco, encontram-se os anéis F, G e D, que se formaram a partir de poeira cósmica e gás rarefeito. É claro que a maioria das grandes luas de Saturno interage ativamente com os anéis, viajando até a região do chamado Anel E, a uma distância de até 179 mil quilômetros de Saturno. A lua congelada que ainda está viva, Encélado, pode ser encontrada nessa região. Embora não seja uma das maiores luas do gigante gasoso, com um diâmetro de apenas 500 quilômetros, ela se destaca por outros motivos. O fato é que Encélado é um dos poucos corpos celestes em nosso sistema onde existem manifestações claras de atividade criovulcânica. A análise das emissões observadas comprova a existência de água líquida sob sua superfície. Modelos matemáticos mostram que sua temperatura varia de 45 graus negativos nas camadas superiores, a 0 graus no fundo. Devido ao alto teor de sais dissolvidos e amônia, o oceano não congela mesmo em temperaturas abaixo de zero. E para ajudar a manter a temperatura, existe uma camada de gelo com cerca de 2 km de espessura que a cobre e a isola termicamente. A temperatura da superfície do corpo celeste tem cerca de incríveis 198 graus negativos. Sua atmosfera é extremamente rarefeita e consiste em 91% de vapor d'água, além de nitrogênio, dióxido de carbono e metano. Poderosos geysers atravessam de tempos em tempos as rachaduras na crosta de gelo do satélite e fornecem regularmente elementos químicos para a sua atmosfera. No entanto, a fraca gravidade do corpo celeste não é suficiente para impedir que a atmosfera se dissipe. Graças ao sobrevoo da sonda Cassini, também se sabe que as emissões criogênicas contêm moléculas orgânicas complexas, o que pode indicar que as condições no oceano abaixo da superfície podem ser favoráveis para o surgimento de vida biológica. Ainda mais distante de Saturno, encontra-se seu maior satélite, Titã, que também possui diversas características altamente incomuns. Com um diâmetro de 5.152 quilômetros, ele é de fato o segundo maior satélite do Sistema Solar, ficando atrás apenas de Ganimedes, a lua de Júpiter. Isso significa que ambas as luas são maiores que Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. Titã também é o único satélite do Sistema Solar com uma atmosfera densa e líquidos fluindo em sua superfície. Como a Lua está localizada a uma distância considerável do Sol, a temperatura do corpo celeste é bastante baixa, em torno de 180 graus negativos. Apesar de sua massa ser pequena, Titã é capaz de sustentar uma atmosfera que é 1,5 vezes mais densa do que a da Terra. O nitrogênio representa mais de 98% da composição química da atmosfera, com metano e outros gases constituindo o restante. Expostos ao vento solar, o nitrogênio e os compostos de hidrocarbonetos nas camadas superiores da atmosfera se transformam em substâncias orgânicas mais complexas,
que posteriormente se depositam lentamente na superfície de Titã. O vento solar e o campo magnético extremamente poderoso de Saturno tentam constantemente varrer a atmosfera de Titã. No entanto, seus processos internos continuam a reabastecê-la, de modo que o processo de perda pode levar bilhões e bilhões de anos. Quando o Sol entrar na fase de gigante vermelha, ele será capaz de vaporizar a névoa de hidrocarbonetos e derreter os gelos externos em Titã. Após isso, o satélite se tornará um lugar mais favorável para a vida. No entanto, para nossa felicidade, isso não acontecerá tão cedo. Apesar de Saturno estar no mesmo sistema planetário que o nosso, o gigante gasoso possui seu próprio sistema à parte, com dezenas e dezenas de objetos incríveis e que ocasionalmente nos surpreende com novas descobertas. Quanto mais estudamos o universo, mais esmagadora é a impressão de que provavelmente existem bilhões de sistemas lá fora que são tão ou mais complexos e misteriosos do que este. E ainda não há como saber o que veremos quando finalmente conseguirmos observá-los melhor. Imagine um planeta que gira de lado, com estações que duram mais de 2 décadas e um campo magnético que parece ter sido desenhado por uma criança. Um lugar onde ventos cortam o céu a quase 1000 km por hora e a atmosfera pode cheirar a ovo podre. Esse planeta existe e está logo ali, nos arredores mais gelados do nosso sistema solar. Esse é Urano. E por trás desse visual calmo e azul esverdeado, se esconde um dos mundos mais bizarros e misteriosos que já estudamos. Nos últimos anos, uma série de descobertas surpreendentes reacendeu o interesse dos cientistas por esse gigante gelado. Novas observações feitas com telescópios espaciais revelaram fenômenos intrigantes na atmosfera de Urano, como tempestades incomuns e variações sazonais mais intensas do que se imaginava. Além disso, análises mais recentes dos dados da missão Voyager 2, a única sonda a visitar o planeta de perto, mostraram que algumas luas de Urano podem esconder um oceano vasto e profundo abaixo de sua espessa camada de gelo, algo que levanta hipóteses fascinantes sobre a possibilidade de ambientes habitáveis em seus satélites naturais. Recentemente, cientistas descobriram coisas bizarras e impressionantes sobre Urano. Mas, para começar, vamos focar na atmosfera. Em alguns lugares aqui na Terra, o clima pode ser extremo e imprevisível, mas nem se compara aos furacões e tempestades de Urano. Uma das descobertas recentes mais empolgantes envolve um ciclone. Sim, um ciclone, girando sobre o polo norte de Urano. Ele foi detectado em 2023, usando observações de rádio feitas por telescópios aqui na Terra. Mas não pense em um furacão como os nossos. Esse ciclone é seco, quente e gigantesco, com um núcleo central que lembra as tempestades de planetas como Saturno. Essa descoberta é importante porque mostra que Urano, embora pareça calmo e apagado, em comparação com outros planetas gasosos, como Júpiter, na verdade esconde uma atmosfera ativa e dinâmica por trás de seu tom azul esverdeado sereno. Um ótimo lembrete de que até os planetas mais frios e distantes podem ter sistemas climáticos dramáticos que não ficam devendo em nada aos que estão mais perto do Sol. E por falar em frio, Urano leva o troféu de planeta mais gelado do sistema solar. As temperaturas na atmosfera podem chegar a absurdos 224 graus negativos. No entanto, o mais intrigante é que a parte superior da atmosfera, chamada termosfera, está esfriando ainda mais do que o esperado. Recentemente, foi observado que a temperatura nessa região caiu pela metade. Os cientistas acham que esse resfriamento tem a ver com mudanças na atividade e no vento solar.
aquele fluxo de partículas carregadas que sai do Sol. Quando a atividade solar diminui, parece que a atmosfera de Urano perde energia e esfria drasticamente. É como se o planeta estivesse em sintonia com os ciclos do Sol, mas em um nível muito mais extremo do que o esperado. Mas Urano não é só frio extremo. Sua atmosfera também tem umas coisas bem desagradáveis. Em 2022, cientistas confirmaram a presença de sulfeto de hidrogênio na camada superior da atmosfera. Se o nome não te diz nada, talvez isso ajude. É uma substância que tem um cheiro nada agradável de ovo podre. Pois é, o ar em volta de Urano é basicamente a maior bomba fedorenta do sistema solar. Essa descoberta é importante porque diferencia Urano dos gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, onde a amônia é o composto dominante nas camadas superiores. Isso também dá pistas sobre como Urano e seu irmão Netuno se formaram de maneira diferente dos planetas gasosos mais próximos do Sol. E aí temos o campo magnético, que é onde Urano realmente começa a mostrar o quão excêntrico ele pode ser. Diferente da Terra, onde o campo magnético é bem alinhado com o eixo do planeta, o de Urano é inclinado num ângulo completamente maluco, cerca de 59 graus fora do centro. Seria como se os polos magnéticos da Terra fossem parar próximos ao Equador. Estudos recentes sugerem que esse caos magnético pode estar ligado ao interior do planeta, que parece ter camadas distintas, que não se misturam. Pensa num caldeirão planetário, cheio de líquidos diferentes, como água, metano e amônia, todos empilhados, mas sem se misturar entre si. Essa estrutura em camadas pode explicar por que o campo magnético de Urano é instável, desalinhado e imprevisível. E agora vem a parte ainda mais curiosa: a magnetosfera de Urano. A região ao redor do planeta dominada pelo seu campo magnético tem uma interação bem bizarra com o vento solar. Quando esse fluxo de partículas solares atinge Urano, ele pode comprimir tanto a magnetosfera que algumas partes dela praticamente desaparecem, criando regiões que se parecem com vácuos espaciais. Estudos recentes, baseados em uma nova análise dos dados da passagem da Voyager 2, mostram que essa interação esquisita pode gerar explosões de partículas altamente energéticas ao redor do planeta. Essas explosões de energia podem até contribuir para a formação de auroras em Urano. Elas não são tão impressionantes quanto as auroras boreais da Terra, mas ainda assim são um lembrete de como Urano está conectado ao Sol. O mais fascinante é como todas essas descobertas continuam revelando Urano como um planeta de extremos e contradições. Por fora, ele parece calmo, sereno, até meio sem graça. Só um ponto azul claro flutuando no canto gelado do sistema solar. Mas por dentro é um mundo de tempestades violentas, química esquisita e um campo magnético completamente pirado. Mas apesar de todas essas descobertas surpreendentes, isso é só o começo. Urano ainda guarda um monte de mistérios esperando para serem descobertos. Mistérios que podem não só mudar a forma como vemos esse gigante gelado, mas também como entendemos toda a categoria de planetas a que ele pertence. Uma das coisas mais fascinantes sobre Urano é como ele desafia a ideia do que um planeta deveria ser. Isso porque, além de tudo que nós já vimos, existe uma característica ainda mais bizarra envolvendo o gigante de gás. Ele faz sua jornada ao redor do Sol quase que completamente deitado. Isso mesmo, sua inclinação axial de aproximadamente 98 graus não é apenas uma peculiaridade, é um fator determinante para quase tudo em seu comportamento. Essa orientação extrema afeta profundamente suas estações, a dinâmica do clima e até a maneira como o planeta interage com o Sol e com o espaço ao seu redor. Urano não apenas se destaca, ele redefine o que entendemos como um planeta típico. Aqui na Terra, estamos acostumados com as estações causadas por uma leve inclinação do eixo, de 23,5 graus, que altera suavemente a quantidade de luz solar
em cada hemisfério ao longo do ano. Mas em Urano, o clima não muda desse jeito suave. Com seus 98 graus de inclinação, ele literalmente rola de lado enquanto orbita o Sol. Para você ter uma ideia, imagina a Terra deitada, com o Polo Norte apontando diretamente para o Sol por metade do ano. É isso que acontece com Urano. Cada polo fica 21 anos recebendo luz solar contínua, e depois 21 anos na escuridão total. E se você achou estranho até aqui, se segura. Essa inclinação maluca também cria alguns dos padrões climáticos mais bizarros e imprevisíveis de todo o sistema solar. Por exemplo, durante o dia polar interminável, a atmosfera no polo iluminado aquece tanto que ventos massivos são gerados, varrendo o planeta inteiro e bagunçando tudo. Mas como Urano leva 84 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol, essas mudanças acontecem em um ritmo que desafia nossa compreensão. Cientistas já observaram sistemas de tempestades surgindo e desaparecendo ao longo de décadas, como se fossem furacões em câmera lenta, mas atuando numa escala planetária. E falando em tempestades, recentemente Urano foi flagrado com manchas escuras, enormes sistemas de nuvens ovais, parecidos com a famosa Grande Mancha Escura de Netuno. Essas não são apenas manchas aleatórias aparecendo no radar. São sistemas de alta pressão gigantescos que alteram profundamente o clima do planeta conforme se movimentam pela atmosfera. A gente ainda está tentando entender como essas tempestades do tamanho de continentes se formam e por que se comportam de maneira tão peculiar. E aí vem o metano. Esse é o responsável direto pela cor azul esverdeada de Urano, já que ele absorve a luz vermelha e reflete a azul. Mas o metano não está ali só para deixar o planeta bonito na foto. Ele tem um papel crucial no clima e nas dinâmicas atmosféricas. Observações recentes revelaram que as concentrações de metano variam bastante entre diferentes regiões da atmosfera de Urano, o que provoca diferenças de temperatura e alimenta sistemas de ventos massivos. E quando eu digo massivos, é porque esses ventos podem atingir até 900 km por hora. Isso mesmo. Enquanto a gente acha que furacão na Terra é intenso, em Urano seria só uma brisa leve. Mas aqui está o ponto. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que esses ventos são tão fortes. Será que é por causa do calor interno do planeta? Do campo magnético esquisitão? Ou tem algum outro fator misterioso que ainda não foi identificado? E isso nos leva a uma pergunta ainda maior, daquelas que causam debates acalorados entre cientistas e que, com certeza, vai dar boas discussões nos comentários. E se essa inclinação extrema de Urano não fosse algo que ele sempre teve? E se bilhões de anos atrás, algo catastrófico fez com que o planeta tombasse de lado? A teoria mais aceita diz que Urano foi atingido por um objeto gigantesco, pelo menos 2 vezes o tamanho da Terra, nos primórdios do Sistema Solar. Esse impacto não só teria inclinado o planeta, mas também bagunçado seu interior, possivelmente criando a estrutura em camadas que a gente vê hoje. Mas também temos o outro lado. Alguns pesquisadores acham que Urano pode ter se formado já inclinado, sem precisar de uma batida colossal. Essa ideia desafia o modelo tradicional de formação planetária e sugere que Urano pode ser fruto de processos mais sutis e lentos. E aí o que você acha? Urano é um sobrevivente de um acidente cósmico colossal ou ele simplesmente nasceu dessa forma que conhecemos hoje? Deixa aí nos comentários. Bom, agora que já conhecemos as características bizarras de Urano, vamos ver por que ele é tão importante para nos ajudar na compreensão dos planetas e como ele se encaixa no panorama geral da ciência planetária. Uma das coisas mais legais em estudar Urano é como ele nos ajuda a entender os exoplanetas, aqueles planetas que orbitam estrelas fora do nosso sistema solar. Uma quantidade enorme dos exoplanetas descobertos até agora são classificados como
gigantes gelados ou planetas netunianos, semelhantes em tamanho e composição a Urano e Netuno. Mas tem um detalhe: a gente sabe absurdamente pouco sobre os gigantes gelados. Comparados com os outros gigantes gasosos como Júpiter e Saturno, ou com os planetas rochosos, como a Terra e Marte, os gigantes gelados foram praticamente ignorados pelas missões espaciais. Urano, por exemplo, só foi visitado uma vez, pela Voyager 2, em 1986, e foi só um sobrevoo rápido. É como ler só o primeiro capítulo de um livro e tentar adivinhar o final. Mas, felizmente, descobertas recentes estão começando a preencher algumas dessas lacunas. Enfim, uma coisa é certa: aqui existe um sistema dinâmico, quase caótico, que desafia qualquer explicação simples. E todas essas características bizarras fazem desse planeta um dos lugares mais incríveis do Sistema Solar. Mas tem uma característica em especial que se destaca entre todas as outras. Sim, Urano tem anéis, embora sejam bem mais discretos do que os de Saturno. Observações recentes com telescópios avançados revelaram detalhes incríveis sobre eles, incluindo sua composição e estrutura. Em 2023, o telescópio espacial James Webb capturou algumas das imagens mais nítidas até hoje dos anéis de Urano, mostrando que eles são formados por partículas surpreendentemente grandes, provavelmente pedaços de gelo e rocha. Esses anéis também são organizados por pequenas luas. Elas são importantes porque impedem que as partículas se espalhem para o espaço. É um equilíbrio delicado, quase como uma dança orbital, e que levanta grandes questões sobre como esses anéis se formaram. E quanto às luas? Não dá para falar sobre esse planeta excêntrico sem mencionar sua família igualmente estranha de satélites. Urano tem 27 luas conhecidas, e elas são tão únicas quanto o planeta que orbitam. Diferente da maioria dos satélites naturais do Sistema Solar, que levam nomes da mitologia greco-romana, o nome das luas de Urano vem de personagens presentes nas obras de Shakespeare e Alexander Pope. Mas é nas características físicas que as coisas ficam realmente interessantes. Descobertas recentes sugerem que algumas dessas luas podem esconder oceanos subterrâneos sob suas superfícies geladas. Isso mesmo, mundos como Ariel, Titânia e Oberon podem não ser apenas blocos congelados sem vida. Eles podem conter oceanos líquidos, escondidos sob crostas de gelo espesso. A ideia de oceanos subterrâneos nas luas de Urano tem ganhado força graças a novos modelos e à reanálise dos dados da sonda Voyager 2. Cientistas acreditam que forças de maré, causadas pela gravidade de Urano, podem gerar calor suficiente para manter a água em estado líquido sob a superfície. Esse é o mesmo mecanismo que mantém os oceanos subterrâneos nas luas Europa, de Júpiter, e Encélado, de Saturno. Mas o que torna as luas de Urano ainda mais intrigantes é sua composição. Acredita-se que elas contenham uma mistura de água, amônia e outros compostos que funcionam como anticongelantes naturais, diminuindo o ponto de congelamento da água e aumentando as chances desses oceanos existirem. Imagine um oceano alienígena, salgado e cheio de substâncias estranhas, girando lentamente sob quilômetros de gelo. Será que pode existir vida ali? Essa é uma das grandes perguntas que os cientistas estão ansiosos para responder. E não podemos esquecer de Miranda. Se Urano é o esquisitão do Sistema Solar, Miranda é o seu ajudante igualmente excêntrico. Essa lua é pequena, com cerca de 400 quilômetros de diâmetro, mas oferece um verdadeiro espetáculo geológico. A superfície da Lua é recheada de penhascos, cordilheiras e vales, incluindo um sistema de cânions com mais de 20 quilômetros de profundidade. Para você ter uma ideia, isso é 3 vezes mais profundo que o Grand Canyon. Estudos recentes sugerem que a superfície do satélite pode ter sido moldada por intensa atividade tectônica ou até por criovulcanismo, vulcões de gelo que expelem água, amônia e metano,
ao invés de lava. Com tudo o que falamos, ciclones nos polos, uma atmosfera fedorenta cheia de sulfeto de hidrogênio, campos magnéticos caóticos, oceanos escondidos em suas luas e anéis fascinantes. Fica claro que Urano é muito mais do que apenas o 7º planeta do Sistema Solar. É um mundo de extremos, contradições e mistérios que continuam desafiando nossa compreensão sobre como os planetas funcionam. E com missões futuras em planejamento, estamos prestes a entrar em uma nova era de exploração, que pode finalmente revelar os segredos desse gigante gelado enigmático. Imagine poder enviar uma espaçonave para orbitar Urano, lançar uma sonda na sua atmosfera e capturar imagens em alta resolução de suas luas e anéis, assim como as sondas Galileu e Cassini fizeram em Júpiter e Saturno. Os dados que poderíamos coletar não apenas revolucionariam nosso conhecimento sobre Urano, mas também aprofundariam nosso entendimento sobre os gigantes gelados como um todo, incluindo os muitos exoplanetas por aí que têm tamanho e composição semelhantes. O planeta mais distante do Sistema Solar, um misterioso gigante de gelo, bem além de Júpiter, Saturno e Urano, e um mundo que só foi visitado uma vez. Netuno foi o primeiro planeta na história a ser descoberto usando apenas matemática, quando o astrônomo francês Urbain Le Verrier previu matematicamente que um grande planeta não descoberto estava à espreita, além da órbita de Urano, e, incrivelmente, não apenas determinando onde estava localizado, mas também quanto de massa possuía. Em 1846, o 8º planeta a partir do Sol foi previsto, observado e confirmado. Em média, Netuno está a 4,5 bilhões de quilômetros, tornando-o muito fraco para ser visto a olho nu da Terra. Ao longo dos anos, os telescópios melhoraram a ponto de Netuno não ser mais apenas um ponto azul. Agora podemos observar o distante gigante de gelo em quase todo o seu esplendor. E foi graças a essas observações que nos últimos anos notamos algumas mudanças nesse mundo curioso. Astrônomos descobriram algo estranho acontecendo em Netuno. Quase todas as nuvens que decoram sua aparente atmosfera azul desapareceram, deixando esse mundo distante quase desprovido de nuvens. Ao contrário do céu azul calmo na Terra, o céu de Netuno está constantemente mudando. Aqui é o lugar de alguns dos ventos mais rápidos do nosso sistema solar, atingindo até 2.000 km por hora. Essas condições turbulentas agitam nuvens de metano e outros gases em uma dança interminável. Mal conseguimos ver toda essa dinâmica aqui da Terra. Mas aqui está a parte interessante. De um tempo para cá, todas as nuvens aparentemente desapareceram em Netuno, mudando drasticamente a aparência do planeta distante. As coisas tomaram um rumo interessante quando os cientistas descobriram a razão por trás dessa mudança. O ciclo solar de 11 anos, cuja origem permanece um mistério até hoje. Então, como será que os astrônomos descobriram a razão por trás do desaparecimento das nuvens netunianas? Como o Sol, localizado a 4,4 bilhões de quilômetros de distância, afeta a atmosfera de Netuno de forma tão significativa? E, finalmente, e mais importante, que evidências temos para apoiar essa ideia? Netuno é o planeta menos explorado do Sistema Solar, com a Voyager 2 sendo a única espaçonave a visitá-lo. A histórica passagem da sonda em Netuno, no ano de 1989, revelou uma atmosfera marcante e enigmática. A espaçonave observou que a atmosfera do planeta é bastante turbulenta, com ventos fortes e formações de nuvens intrigantes. Além disso, a atmosfera dos gigantes de gelo é dividida em várias camadas, sendo a camada mais superior a troposfera,
onde as nuvens visíveis se formam. Sem dúvidas, a descoberta mais interessante foi o Grande Ponto Escuro, um sistema de tempestades massivas, assim como o Grande Ponto Vermelho de Júpiter. A Voyager 2 descobriu que o Grande Ponto Escuro de Netuno era tão grande quanto nosso planeta. No entanto, ao contrário da tempestade de Júpiter, quando o telescópio espacial Hubble se concentrou em Netuno na década de 90, a tempestade havia surpreendentemente desaparecido. Este foi o primeiro indício de que os elementos na atmosfera de Netuno estavam sujeitos a transformações drásticas. Os dados mais importantes enviados pela Voyager 2 na passagem por Netuno foram os elementos que compõem sua atmosfera. Análises mostraram que essas estruturas de nuvens são compostas principalmente de hidrogênio, hélio e metano. Como o metano na atmosfera superior de Netuno absorve toda a luz vermelha do Sol, a única luz refletida é azul, o que dá a Netuno sua tonalidade característica. A Voyager 2 estudou Netuno por 5 meses e forneceu uma riqueza de informações sobre o gigante de gelo. No entanto, devido à distância, desafios de engenharia e altos custos envolvidos, além de uma brevíssima passagem da sonda New Horizons em 2014, nenhuma espaçonave visitou o planeta após a Voyager 2. Mas isso não significa que desistimos desse mundo distante. Na verdade, desde a missão Voyager 2, Netuno tem sido periodicamente observado, usando poderosos telescópios espaciais, como o telescópio espacial Hubble, o que permitiu que os astrônomos rastreassem mudanças nos padrões de nuvens de Netuno e até identificassem novas características. Além disso, observatórios terrestres equipados com óptica adaptativa também forneceram imagens de alta resolução da esfera de Netuno, revelando detalhes mais finos de suas formações de nuvens. No entanto, a camada de nuvens sobre Netuno não é uniforme. Ela continua evoluindo e mudando, e isso fez com que as nuvens quase desaparecessem ao longo dos anos. Para monitorar esse desaparecimento em detalhes, os pesquisadores examinaram a variação temporal na cobertura de nuvens ao longo das últimas 3 décadas. Eles analisaram os dados infravermelhos coletados pelo Telescópio Espacial Hubble, o Observatório Keck e o Observatório Lick entre 94 e 2022. E o que encontraram é bastante surpreendente. A uma distância de 4,4 bilhões de quilômetros do Sol, Netuno recebe apenas 0,1% da luz solar que recebemos em nosso planeta. Naturalmente, dada a distância, é natural pensar que o Sol não pode desempenhar um papel importante na dinâmica da atmosfera de Netuno. No entanto, quando os cientistas observaram as imagens de Netuno capturadas pelos diferentes telescópios ao longo dos últimos 30 anos, descobriram padrões significativamente claros entre as mudanças sazonais na cobertura de nuvens de Netuno e o ciclo solar. Isso significa que, mesmo que o planeta esteja extremamente distante do Sol, nem mesmo ele pode escapar da influência da nossa estrela. Aqui a gente vê algumas imagens capturadas pelo Observatório Keck e pelo Telescópio Espacial Hubble entre 2002 e 2020. Essas imagens foram usadas para o estudo atual. A atividade das nuvens diminuiu especialmente nas médias latitudes após o início de 2020. Por exemplo, desde 2019, os cientistas viram apenas um pedaço de nuvens brancas e ondulantes pairando ao redor do polo sul do planeta. Mesmo agora, após 4 anos, as nuvens não voltaram ao seu nível anterior. Em vez disso, Netuno está quase totalmente livre de nuvens pela primeira vez em 3 décadas. Agora a questão é, como o Sol desempenha um papel em tudo isso? Para entender essa conexão, é essencial conhecer o ciclo solar. Semelhante aos humanos, que experimentam momentos de alta energia e momentos de fadiga extrema, o Sol também passa por flutuações em sua produção de energia. Existem períodos de alta atividade marcados por manchas solares abundantes e explosões energéticas, mas também existem as fases mais calmas. Essa flutuação periódica nas emissões de energia do Sol
constitui o que chamamos de ciclo solar. Normalmente, a duração é de cerca de 11 anos. Um ciclo solar reflete o comportamento em mudança do Sol durante períodos de turbulência solar. Quando o Sol está mais ativo, o sistema solar é inundado com radiação ultravioleta mais intensa. Os ciclos solares são uma característica natural do comportamento do Sol e influenciam o clima espacial, incluindo seus efeitos na magnetosfera da Terra e nos nossos sistemas de comunicação. Em um estudo recente, os cientistas acompanharam meticulosamente 2 ciclos de atividade solar, marcados por máximas em 2002 e 2015 e mínimas em 1996, 2007 e 2020, para observar sua relação com as formações de nuvens em Netuno. Esta investigação revelou um padrão significativo. A formação de nuvens em Netuno tende a começar cerca de 2 anos após o início da intensa radiação ultravioleta. Além disso, foi encontrada uma conexão notável entre a cobertura de nuvens de Netuno e a quantidade de luz solar recebida pelo gigante de gás. A cobertura de nuvens do planeta e a quantidade de luz que o atingiu tiveram o pico em 2002, seguido por um declínio em 2007. Posteriormente, aumentaram novamente para um pico em 2015, antes de diminuírem novamente. A cronologia se alinha com as 2 máximas de atividade solar mais recentes, em 2001 e 2015, estabelecendo assim uma clara correlação entre os 2 fenômenos. Uma possível explicação para esse fenômeno é a hipótese de que a intensa radiação ultravioleta do Sol desencadeia uma reação fotoquímica complexa, resultando na formação das nuvens de Netuno. No entanto, essa relação é complexa. Por exemplo, um aumento na luz ultravioleta poderia aumentar a decomposição do gás metano e, assim, a produção de hidrocarbonetos e névoas associadas. Por outro lado, um aumento repentino de UV também pode levar a um escurecimento do gás, diminuindo o brilho geral de Netuno. No entanto, só notamos uma correlação positiva entre a atividade solar, a cobertura de nuvens e o brilho do planeta, o que sugere que os processos internos de Netuno também podem estar influenciando esse comportamento, implicando que o Sol pode não ser o único fator determinante. Não sabemos muito sobre os processos internos do gigante azul, mas o que sabemos é fascinante, tão fascinante que inclui até uma chuva de diamantes. Dentro deste enorme mundo, que é cerca de 4 vezes maior que a Terra, quanto mais fundo a atmosfera cai, mais ela é apertada e comprimida, aumentando a pressão e a temperatura à medida que se aproxima do núcleo, criando um ambiente infernal inimaginável. O interior pode ser dividido em várias camadas: a atmosfera, o manto e o núcleo. Aqui, as distâncias entre cada camada são suaves e graduais, e as distâncias entre cada uma dessas transições é gigante. A camada externa do planeta, a parte que podemos observar, é a espessa atmosfera de Netuno, que é composta principalmente de hidrogênio e hélio, com traços de metano. A atmosfera de Netuno é incrivelmente fria, a 214 graus Celsius negativos. No entanto, isso é muito mais quente do que o esperado, considerando o quão longe está do Sol, confirmando que Netuno, além da energia solar, deve ter uma fonte de energia interna como seus planetas gigantes vizinhos. Conforme a atmosfera cai cada vez mais fundo, aumenta a pressão e temperatura, gradualmente se tornando mais quente e mais densa, até que, eventualmente, os cientistas acreditam que se comprime em um dos oceanos mais estranhos do Sistema Solar. Mas este oceano estranho e espesso não tem um limite, como os corpos de água encontrados aqui na Terra. Em vez disso, ele se funde lentamente de um gás para um tipo de líquido. Se fosse possível entrar em um lugar assim, seria como afundar em uma névoa cada vez mais pesada que vai se tornando mais úmida conforme você afunda, até se encontrar nadando em uma piscina aparentemente sem fundo. Este imenso oceano espesso é o manto do planeta.
uma estranha camada de fluido que é composta por água altamente pressurizada, metano e amônia. No entanto, este não é o tipo de oceano com o qual estamos familiarizados, porque dentro desta região escura, as temperaturas atingem milhares de graus. Na Terra, os elementos existem em um dos 3 estados, sólido, líquido e gasoso, mas a forma de um elemento depende de seus fatores externos, como pressão e temperatura. No interior profundo do manto de Netuno, esses fatores são tão extremos que a água, o metano e a amônia, que compõem o oceano, se comportam como um fluido extremamente quente e denso. Sob essas condições bizarras e inimagináveis, o oceano superaquecido é mantido longe de evaporar, trancados nas profundezas das espessas e caóticas nuvens de Netuno. Se acredita que esta camada profunda e abrasadora seja o que impulsiona os fortes ventos que podemos observar na atmosfera tempestuosa acima, e também pode ser onde o campo magnético misteriosamente forte e desequilibrado de Netuno é gerado. Dentro desta região intensa, moléculas de metano podem se desintegrar e átomos de carbono podem se condensar em cristais de diamante que caem pelo manto como pedras de granizo. Experimentos de alta pressão realizados em laboratório também sugerem que no fundo deste manto pode existir uma camada de carbono líquido, com pedaços flutuantes de diamante sólido, ou os chamados icebergs de diamante. Um oceano interno de diamantes também poderia desviar ou inclinar o campo magnético de Netuno, possivelmente explicando o mistério de por que seus polos magnéticos são tão desequilibrados. No centro de Netuno, muito abaixo da atmosfera violenta e turbulenta, do oceano superquente eletricamente carregado e da possível camada de diamantes em movimento, há um núcleo. Ao contrário de Júpiter, que parece ter um núcleo diluído ou difuso, os astrônomos acreditam que o núcleo de Netuno provavelmente é sólido. Este objeto pode ter 1,5 vezes o tamanho da Terra e ser composto por gelo de água e rocha. Quando a Voyager 2 passou por Netuno, ela nos mostrou um planeta fascinante que exigia mais investigação. Quais serão os mistérios que esse gigante azul ainda guarda de nós? A sonda Voyager 2 chegou a Netuno em 1989, 12 anos após o início de sua jornada, e capturou o misterioso gigante de gelo como nunca antes. Revelou um mundo envolto em bandas de nuvens azul e cobalto, como um irmão azulado de Júpiter. Uma enorme tempestade de cor escura foi descoberta rugindo por sua atmosfera, mais tarde apelidada de a Grande Mancha Escura, e 4 anéis antes desconhecidos foram avistados, juntamente com 6 novas luas. Usando as informações enviadas de volta pela Voyager 2, juntamente com o que foi descoberto, usando telescópios como o Hubble e o que já sabemos sobre outros planetas gigantes semelhantes, como Júpiter e Saturno, que foram visitados muitas vezes ao longo dos anos, os cientistas conseguiram obter um bom entendimento do que está acontecendo abaixo das nuvens deste distante e escuro gigante de gelo. E assim, à medida que aprendemos mais sobre o cosmos, percebemos que esses mundos distantes são muito mais do que apenas pontos luminosos no céu. Eles são os pilares de nosso sistema solar, guardiões da estabilidade cósmica e, ao mesmo tempo, repositórios de segredos ainda por descobrir. Cada um com sua própria história, suas próprias forças e suas próprias particularidades, esses gigantes gasosos têm o poder de moldar o universo de formas que ainda não conseguimos compreender totalmente. O que eles nos ensinam vai além das leis da física e da gravidade. Eles nos mostram como a dança das estrelas, planetas e luas forma uma sinfonia universal, onde cada movimento, por menor que seja,
reverbera ao longo de bilhões de anos. O que acontece em Júpiter pode afetar um cometa em uma órbita distante. O que vemos em Saturno pode, de alguma forma, iluminar o caminho para futuras descobertas aqui na Terra. Enquanto nos aproximamos desses gigantes, com suas atmosferas turbulentas, suas luas misteriosas e seus anéis cintilantes, somos convidados a contemplar não apenas o que eles são, mas o que podem nos ensinar sobre a criação, a destruição e a perpetuação do cosmos. Em sua grandiosidade, eles nos lembram que o universo é muito mais do que imaginamos e que a verdadeira exploração está apenas começando. Obrigado.